Como testar a resistência da panela elétrica simples sem abrir? Simples é essa daqui, com esse mecanismo aqui. Não pode ser digital. E sem abrir, nós vamos testar sem precisar abrir a panela. Para isso, nós vamos ter que medir o valor da resistência e se há fuga na resistência. Lembrando que ela tem duas resistências. A de cozimento, que é quando acende o vermelho, e a de aquecimento, que é quando acende o amarelo. A de cozimento é menor, tem um valor menor do que a de aquecimento. Menor porque permite passar mais corrente elétrica, fazendo com que dissipe mais potência e aqueça mais o alimento. A outra tem um valor maior, passando menos corrente, dissipando menos potência, suficiente para manter aquecido. Essa é a função dela. Mas como que a gente vai saber o valor que o multímetro tem que dar? Nós vamos usar essa conta aqui. R é igual ao quadrado sobre P. Ela vem das equações da eletricidade na física. Não se preocupe com isso, utilize apenas ela. R é a resistência, U é a tensão da panela e P é a potência. No nosso caso, a tensão dessa panela é 220 volts e a potência é de 400 watts. Então, o valor da resistência de cozimento, lembrando que aquelas informações da panela é sobre a resistência de cozimento, tá? A de aquecimento é um pouquinho menor, é dada por outra fórmula que a gente já vai ver. Então, nesse caso, a resistência de cozimento vai ser igual a tensão ao quadrado da panela, 220 volts ao quadrado, sobre a potência da panela, que é de 400 watts. E a gente pode adicionar aqui mais de 5 a 10%. Existe uma tolerância no método de fabricação das resistências. Geralmente é um fio de níquel-cromo enrolado, envolto por óxido de magnésio, dentro de um cilindro de aço dobrado, né? E isso aqui esse método dá uma tolerância alta, mas sempre é mais, sempre é para cima. Se fosse para baixo, dissiparia mais potência e consumiria mais corrente, fugindo das normas da ABNT e também do dimensionamento do circuito da sua panela, né? Então, vamos ver quanto que o multímetro tem que dar. Bom, peguei aqui a calculadora para nos auxiliar. Vamos lá, 220 ao quadrado dividido por 400 é igual a 121 ohms, mais 5 a 10%, mais 10%. Bom, 10% disso aqui vai dar aproximadamente 121 mais 10% é 12,1. Então, 121 mais 12,1, aproximadamente 133 ohms. Tem que dar algo próximo disso aqui. Se der algo próximo disso, a resistência de cozimento está correta. Vamos fazer o teste então. Estou aqui com a panela de arroz, cabo conectado nela. Vou pegar a ponta do cabo, vou colocar o multímetro na escala de resistência. O meu multímetro é automático, então ele vai detectar a faixa de resistência que tem aqui. Se o seu multímetro for manual, coloque na escala de resistência no menor valor. A escala de resistência é aquela que tem a ferradurinha aqui, tá? Na verdade, essa ferradurinha se chama ômega, representa resistência como convenção. Pega uma ponta do multímetro, coloca em um lado do cabo, segura, pode encostar com os dedos, tá? A interferência do corpo humano aqui é desprezível. E a outra também conecta aqui e segura. Se você tiver dificuldade para fazer isso, você pode pedir ajuda para outra pessoa, usar pregadores aqui, tá? E aí, para medir a resistência de cozimento, deu um valor aqui, mas é de aquecimento, a gente já fala sobre ele. Para medir de cozimento, você coloca a chave para baixo. Olha lá, deu um valor de 122,2 ohms, que está próximo do valor calculado, ó, 121. Teve até uma tolerânciazinha para cima, né? Ficou até menos de 5 a 10%. Então, a resistência de cozimento está correta. Ficou dentro desse valor aqui, dessa equação aqui, mais de 5 a 10%. Ficou até mais exato, né? Para ser mais
é assertivo. Então, a resistência de cozimento, o valor dela está correto, tá? Vamos verificar agora se a resistência de aquecimento está correta. É aquela que quando você liga a tomada, ela já começa acionada, ou quando termina o cozimento, a luz amarela acende. A resistência de aquecimento é a de cozimento vezes 10 mais 5%. Vamos então fazer essa conta aqui. A resistência de aquecimento tem que ser aproximadamente a de cozimento, que deu 121, vezes 10 mais 5%. Então, a resistência de aquecimento tem que ser aproximadamente vezes 10 dá 1.210 mais 5%. 5%, 0,05 vezes 10, 60 mais isso, mais 5%, daí dá aproximadamente 1.270 ohms ou 1,3K. Aproximadamente isso. Se estiver próximo disso, tá ok. Lembrando que essa tolerância é alta porque o método de fabricação dessas resistências permite isso. Sempre para cima, nunca para baixo, obviamente. Por causa daquele motivo que eu falei de não dissipar mais potência do que o nominal. Então, agora, vamos pegar aqui a panela. Não precisa mais mexer porque ela já começa na resistência de aquecimento. Multímetro na escala de resistência. Se ele for automático, já deixa ali. Agora, se ele for manual, você coloca num valor intermediário da escala, tá? Na escala da ferradurinha, né, do ômega que eu falei anteriormente. Mesma coisa, coloca uma ponta de prova numa ponta do cabo, outra ponta de prova na outra ponta do cabo. Como eu não vou precisar mexer ali, eu não preciso segurar com uma mão só. Então, olha lá, deu 1,33K. Tem um K aqui, tá? Que não tá dando para ver aí. Então, tem 1,33K. 1,3K, podemos dizer. Bateu dentro da faixa que a gente queria, 1,3K. Então, o valor da resistência de aquecimento também está correto. Então, fechamos aqui. Medimos o valor da resistência. Mas, às vezes a resistência está com o valor correto, mas ela está com fuga. O óxido de magnésio, o óxido em volta ali dentro do filamento da resistência pode estar corrompido. Então, pode haver uma fuga ali. Vamos verificar essa fuga. Eu quero fazer uma observação aqui, que para medir, industrialmente falando, ou se você tem assistência técnica, para medir a fuga de resistência, você teria que usar, na realidade, um megômetro. É um equipamento mais caro, que injeta alta tensão entre a carcaça e um terminal do dispositivo, muito usado em teste de motores, por exemplo. Ele seria o melhor instrumento para você testar fuga, tá? O megômetro. Mas como eu sei que a maioria das pessoas não vai ter um megômetro, a não ser que você seja uma assistência especializada ou que investiu nisso, então nós vamos usar o multímetro também. Na escala de resistência automática, ou se o seu multímetro é manual, na escala de resistência no maior valor, lá na casa dos mega ohms. E é justamente esse valor que tem que dar, de 1 mega ohm para cima. Então esperamos o valor de 1 mega ohm para cima. Vamos começar com a de aquecimento, já que não tem que fazer nada, né? Então, você vai conectar uma ponta de prova do multímetro em qualquer um dos terminais do cabo e outra no terra. E veja ali, tem que dar um valor acima de 1 mega ohm. No caso ali está dando 13 mega ohms. Isso é uma resistência extremamente alta. Há uma fuga minúscula ali. Então, isso aqui, essa panela é nova, veio de fábrica, não está com fuga. Então, tem que dar valores ali na casa de mega ohms. De 1 mega ohm para cima. Tá? De preferência, quando for testar, tente não encostar os seus dedos ali, né? Por exemplo, assim. Que aí a fuga pode acontecer pelo seu corpo. Olha lá, não dá nada. Quando eu não encosto meus dedos, não dá nada. Então, tem que dar de unidades de mega ohm para cima. E se você não encosta o dedo, não tem que dar nada. A mesma coisa quando você colocar na de aquecimento, olha lá. Não dá nada. Viu? Estou aqui para baixo, não dá nada. Ou dá unidades de mega ohm para cima.
Então é assim que você testa a resistência da sua panela sem abrir. Repara que eu não abri a panela. Então nós testamos o valor da resistência através dessa conta aqui, que dá a de cozimento. E para testar a de aquecimento, depois de ter o valor da de cozimento, você faz a conta, tem que dar dentro dessa faixa. Testamos o valor de fuga. Não deu valor nenhum quando eu não encostei os dedos, e quando eu encostei os dedos deu de 1 MΩ para cima, tá? Então, é esse o teste. Na fuga, não é para dar nada. Se você encosta, é unidades de megaohms para cima. E o valor da resistência é de acordo com essas contas aqui. Use a potência e a tensão da panela que está embaixo dela, coloca nessa conta, adiciona mais de 5 a 10%, vai dar o valor. O multímetro tem que apresentar esse valor, algo próximo desse valor. Depois, na resistência de aquecimento, tem que dar aproximadamente dentro desse valor, conforme essa conta aqui, na posição de cima da chave. Então é assim que você testa a resistência da sua panela, sem abrir ela. Você testa aqui o valor da resistência das duas e a fuga. Essas são as duas coisas a se testar em uma resistência para esta aplicação.